Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem aí. A gente está começando hoje a nossa disciplina de Processo Civil e Litígios Estratégicos. Sejam, em primeiro lugar, muito bem-vindos. Essa disciplina, como vocês sabem, é uma disciplina optativa, vinculada ao curso de Direito da Universidade Positivo, segundo semestre. Então nós vamos, nesse vídeo, nessa primeira aula, apresentar a disciplina e, além de apresentar a disciplina, traçar alguns conceitos, que são os conceitos base, né, que são as premissas para que a gente possa trabalhar a partir das próximas semanas e tirar um proveito disso. Então, a ideia hoje é apresentar a disciplina e fixar conceitos. É importantíssimo que vocês vejam esse vídeo até o final, que vocês leiam também os dois textos que estão ali no portal, porque é com base nas ideias que estão ali que a gente vai trabalhar ao longo do semestre inteiro. Então, a gente vai definir hoje o que é litígio estratégico, vai definir hoje a relação entre litígio estratégico e processo civil, vai, então, a partir disso, nas próximas semanas, começar a trabalhar com alguns litígios estratégicos que estão hoje em análise no âmbito do direito processual civil brasileiro. Mas para que a gente consiga partir para essa análise, para que a gente consiga entender e tirar proveito dos debates que nós vamos ter nas próximas semanas, é fundamental que essas premissas fiquem muito bem fixadas. Quais são as premissas? O que é litígio estratégico? Qual a relação do litígio estratégico com o processo civil e como o processo civil está preparado, quais são as ferramentas que o processo civil tem para lidar com esses litígios estratégicos. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo, para que depois a gente consiga avançar de uma forma mais proveitosa. Então vamos lá, primeiro ponto, né? O que são litígios estratégicos? Esse é um termo que tem surgido e que tem aparecido muito, não só no processo civil, mas no direito brasileiro de um modo geral. A gente vai encontrar bastante coisa sobre litígio estratégico, processo estratégico, litigância estratégica. Agora a gente está numa onda dessas situações, né? E até isso que fez com que essa disciplina fosse ofertada com esse nome. Mas é algo que está para ser ainda muito bem delimitado, né? A gente ainda tem que tomar muito cuidado com o modo como esses conceitos vão aparecendo e como esses conceitos estão surgindo e sendo trabalhados na doutrina e na jurisprudência. Então, por isso que eu quis, antes de qualquer coisa, definir o que é que nós entendemos por litígio estratégico, litigância estratégica. Existe um texto de apoio que está disponível no portal, já na aula de hoje, que é um texto do professor Edilson Vitorelli, na verdade um trecho de um artigo que ele publicou na revista de processo, em que ele define, junto com outros conceitos, mas traz uma definição muito oportuna de litigância estratégica e de processo estratégico. Então, a gente vai entender, para fins dessa disciplina, que processo estratégico é aquele, tem aquela definição dada pelo professor Edilson Vitorelli nesse artigo que está disponível ali. Então, é um artigo de leitura obrigatória, eu sugiro que vocês leiam, não só sugiro, mas peço que vocês leiam. Ficou pequeno, né, porque não é o artigo inteiro, é só o capítulo do artigo em que ele trata de litigância estratégica, de processo estratégico. E é fundamental ter esse conceito bem fixado para que a gente consiga, a partir desse conceito, trabalhar daqui para frente. Em resumo, o que é que o professor Edilson Vitorelli entende por litígio estratégico? O que é que nós vamos entender por litígio estratégico para fins dessa disciplina? Primeiro que falar de litígio estratégico, usar o termo litígio estratégico, é usar um termo que traz um equívoco em si. Né? Litígio estratégico não existe, porque o litígio surge na sociedade. Né? Então a ideia pura, né, literal de um litígio estratégico seria a ideia de uma briga que alguém arruma por força de alguma estratégia. Então, não é bem essa a ideia de litígio estratégico, né? O termo é um pouco enganoso, né? Eu estou litigando estrategicamente. O litígio é o conflito de interesses, é a lide no conceito carnelutiano. Então, o litígio em si não é estratégico.
O que é estratégico é o processo pelo qual esse litígio vai ser resolvido. São coisas bem diferentes, né? A estratégia, o caráter estratégico não está vinculado ao litígio, ao conflito de interesses. Muito pelo contrário. O conceito de estratégico e a estratégia está vinculada à forma de resolução desse conflito, ao modo como esse conflito é resolvido, e é por isso que nós temos uma relação muito forte entre a ideia de litígio estratégico e processo civil. Porque os litígios não são estratégicos, litígio é litígio. Né? Estratégica é a forma como esse litígio tem que ser trabalhado, e essa forma de trabalho é uma forma que interessa e muito ao direito processual. Tá? Como esses litígios, como alguns litígios, podem ser resolvidos a partir de processos que tenham natureza estratégica, né? Como alguns litígios podem ser, pelo processo, resolvidos estrategicamente, né? De forma a gastar menos energia, de forma a ter um proveito maior e de forma a buscar uma pacificação social que seja mais efetiva. Esse é o ponto da litigância estratégica. Por isso que o Edilson Vitorelli disse que o termo correto é processo estratégico. E está certíssimo, né? Porque a gente está trabalhando com um processo estratégico e não com um litígio. Né? A gente está trabalhando com técnicas processuais que sejam capazes de resolver, de dar solução para alguns litígios de forma que possam fazer com que esses litígios sejam resolvidos e de forma com que seja alcançada uma pacificação social de um modo mais efetivo possível. Bom, então a gente sabe mais ou menos ali um conceito, né? A gente sabe mais ou menos ali o que é que se entende por litígio estratégico. A gente tem então, com base nisso, fixado a ideia do que uma premissa geral em torno do litígio estratégico. Eu só quero achar aqui o conceito do próprio professor Edilson Vitorelli, quando ele trata dos processos estratégicos, né? Então, lá no finalzinho desse texto, é um texto com 10 páginas, lá no final, e a maior parte delas é tudo referência, então o texto em si acaba na página 7, é um texto bem curtinho, né? Então ele conclui dizendo o seguinte: processos estratégicos são processos cujo objetivo não é primordialmente a solução do litígio que existe entre as partes. Então, não é a solução do litígio, mas é o estabelecimento de uma nova compreensão do direito para que ela seja sedimentada e aplicada a outros casos. As partes são instrumentais a esse objetivo e há uma articulação entre os operadores do direito envolvidos no caso, a fim de que esse caso seja conduzido do modo mais propício para a obtenção do resultado esperado. Processos estratégicos podem ser de direito público ou direito privado e sua condução é orientada não pelo interesse das partes, mas pela melhor forma de resolver e fixar a tese jurídica. Então, essa conclusão da Edilson Vitorelli, que resume muito bem todo o espírito, né, e toda a ideia que ele traz nesse artigo, essa conclusão dele diz assim: bom, processo estratégico, então, primeiro que não é litígio, mas processo estratégico é um processo voltado para a fixação de tese. É um processo voltado para a forma como o direito é resolvido. Não é voltado para solucionar problema concreto da parte. Não é voltado para solucionar o caso concreto. O processo estratégico é voltado para uma fixação de tese. É voltado para uma definição do sentido do direito, que vai muito além, que vai muito, mas muito além do interesse das partes que estão envolvidas naquele processo. Então perceba, uma coisa é a gente ter uma ação judicial, seja de direito público ou seja de direito privado, não importa, em que o objetivo que está colocado na ação é a solução de um determinado conflito, de um determinado litígio, né? Esse tipo de processo, esse tipo de demanda levada ao Poder Judiciário é uma demanda que, na grande parte das vezes, importa só as partes envolvidas naquele processo. Tá? Então, um litígio a respeito da posse de um determinado bem. Esse litígio importa,
a solução dessa controvérsia importa para as partes que estão ali envolvidas naquele processo, não importa para mais ninguém. A ideia de um processo como esse é resolver um caso muito específico. Esse é um processo que não tem um interesse maior de nenhuma outra pessoa, nenhum interesse social maior além daquelas partes. Isso é uma coisa. Agora, existem outros processos, ou mesmo nesse, em que a solução do litígio, a solução da controvérsia que está colocada entre as pessoas, tem uma repercussão e tem um impacto social maior. E essa repercussão social maior, esse impacto social maior, é um impacto social de natureza jurídica, um impacto jurídico social maior. Isso acontece basicamente quando o resultado desse processo passa pela definição de uma tese jurídica, passa pela definição de um entendimento em torno de um determinado assunto. E é isso que faz com que um processo, seja ele qual for, tenha natureza estratégica. Então perceba que são duas coisas diferentes. De um lado, a gente tem a solução do caso concreto, quem fica com aquele objeto. E do outro lado, e muito mais importante para fins de ciência do direito, a gente tem o direito que vai ser aplicado àquele caso. Então, o processo ganha contornos de processo estratégico no momento em que a sua resolução vai impactar numa definição de tese, numa definição de sentido ao direito. E é isso que torna um processo estratégico, e é isso que faz com que processos comuns, que envolvem pessoas comuns, às vezes o Estado, às vezes sem a participação do Estado, não no sentido de Estado juiz, mas no sentido de fazenda pública, Estado executivo, faz com que esses processos ganhem contornos e ganhem uma importância maior. Ganhem esse segundo objeto, esse segundo objetivo, né, que é a definição de uma tese, que é não só resolver um problema concreto das partes, mas é definir o direito que vai solucionar aquele tipo de controvérsia dali para frente, né? Então, o conceito de estratégico, então, é estratégico em torno da definição da tese. E a gente pode ter, portanto, processo de natureza estratégica em qualquer área do direito, envolvendo qualquer tipo de problema concreto, qualquer tipo de caso concreto, porque o que importa é a definição do direito, o que importa é a definição da tese, é olhar para o processo como um elemento vivo na construção e na definição do sentido do direito, que vai muito além da solução de controvérsia entre as partes. Se a gente olha de uma perspectiva global, o Poder Judiciário deve ter cada vez mais a incumbência e o dever de se ocupar desses processos que têm natureza estratégica e cada vez menos ser utilizado para fazer com que, ou cada vez menos ser utilizado com uma função de resolver problemas de natureza concreta, né? Quer dizer, a função do Poder Judiciário, dentro das limitações que tem, e são muitas as limitações, né, de pessoal, as limitações de estrutura, um poder que custa muito caro para a sociedade, para o Estado brasileiro, né? A gente paga muito caro para ter o Poder Judiciário, então a gente não pode ter um serviço tão caro como o Poder Judiciário, tão custoso como o Poder Judiciário, ocupado de questões que não sejam questões relevantes, né? Então, a ideia do processo estratégico ganha uma importância fenomenal nesse aspecto, porque uma vez que o processo tem contorno estratégico, uma vez que o processo é utilizado para a definição do sentido do direito, o processo passa a ser entendido como um instrumento de pacificação social, mas de pacificação social com um sentido diferente daquele que até então a gente estaria acostumado, porque é um conceito de pacificação social no sentido de que, uma vez definida e fixada a premissa, a ideia de que aquele tipo de litígio tem que ser resolvido daquela certa forma, acaba-se a necessidade de que litígios futuros iguais àqueles também vão para o Poder Judiciário, porque já está fixado o modo como aquilo vai ter que ser resolvido. Essa é uma definição, obviamente, ideal de processo estratégico, né? Essa é uma definição, obviamente, que
até um pouco romântica de processo estratégico, no sentido de que, uma vez fixada a tese, uma vez definido o modo como o direito vai ser aplicado, ninguém mais vai levar ao judiciário aquele mesmo tipo de demanda. Isso não acontece, a gente sabe. A questão é por que que isso não acontece no direito brasileiro? Porque a gente não tem ainda fixada, e talvez nunca venha a ter, né, eh, a ideia de que esse tipo de solução, seja ela aqui judicial ou mesmo legislativa, que esse tipo de solução sirva como um instrumento de definição e sirva como um obstáculo para que novas ações sejam propostas. A gente não tem essa cultura. Então, é muito comum que a gente veja uma que a gente veja demandas sendo propostas de forma contrária a um entendimento que já foi firmado, né? Demandas que sejam propostas de forma contrária ao que a própria lei diz, né? Então, de um ponto de vista realista, né, sob uma perspectiva realista, você pode dizer, bom, mas não adianta nada. Tem situações que a própria lei já define, mas as partes vão lá e acabam propondo a demanda. Isso é verdade, né? Mas a gente está trabalhando aqui com um conceito, né, acadêmico de processo estratégico a partir dessa premissa, né, que é um processo que vai servir para a definição de uma tese para a pacificação social. Se o judiciário também tivesse essa incumbência e essa noção, e não só as partes, se o judiciário também tivesse uma cultura maior de respeito às decisões e às teses que ele mesmo fixa, talvez isso não acontecesse. A gente sabe que vem, às vezes, decisões que são muito esquisitonas, a gente sabe que às vezes vem decisões que contrariam precedentes do STF, do STJ, então a gente sabe que a falta de definição de um sentido para o direito faz com que demandas sejam propostas e às vezes até deem certo ao arrepio e de forma contrária àquilo que já foi pacificado ou que aquilo que já foi decidido e definido anteriormente. Então, a gente tem um problema sim estrutural. A gente não ignora que isso existe, mas nessa disciplina a gente vai trabalhar com o conceito de processo estratégico a partir da ideia de que é um processo voltado à definição de teses jurídicas, e sendo um processo voltado à definição de teses jurídicas, são técnicas processuais, são mecanismos processuais que trazem a pacificação social no sentido de que uma determinada questão não resolvida ou uma determinada questão duvidosa, né, em que exista mais de uma corrente de pensamento a respeito, que exista mais uma solução jurídica possível a respeito dela, para que essa solução duvidosa, para que essa situação duvidosa possa ser corretamente resolvida. Essa é a nossa premissa aqui. Então, em resumo, né, a gente vai tratar como processo estratégico ou como litígio estratégico os litígios que são resolvidos para fins da fixação de uma tese jurídica, que são resolvidos para fins da resolução de questões que estejam em aberto e para resolução e para definição do sentido de direito. Qual a relação do processo estratégico com o processo civil, então, já que ele é isso? É que o processo civil fornece mecanismos para que isso ocorra. Tá? O processo civil é o responsável, né, é a parte do direito responsável por fornecer mecanismos para que os litígios estratégicos ou os processos estratégicos sejam julgados. Então a gente tem dentro da ciência processual uma preocupação muito forte em trabalhar com situações, em produzir técnicas e em estudar elementos que possam permitir que situações de fato se transformem em litígio estratégico, sejam julgadas a partir de uma premissa que não é a solução do caso concreto, mas a partir de uma premissa que é a definição do sentido da lei aplicável àquele caso conflituoso. O processo civil é responsável por fazer isso, né? E se nós olharmos para a forma como o processo civil brasileiro se organiza, a gente vai identificar diversos exemplos, não só exemplos práticos, mas nós vamos identificar diversas técnicas que o processo civil já produziu, já produz para a definição de sentido de direito. Eu quero dar um exemplo aqui, que é um exemplo
que ilustra na prática muito bem um determinado litígio estratégico. Vocês sabem que quem já fez aqui processo civil 2 vai ter estudado em recurso, né, no segundo semestre de processo civil 2, vai ter estudado o agravo de instrumento, né? Lá a gente trabalha com recursos e trabalha com agravo de instrumento. O agravo de instrumento passou no Código de Processo Civil de 2015 a ter uma disciplina diferente daquela que ele possuía no Código de Processo Civil de 73. Até 73, até o Código Civil de 73, que permaneceu válido até o ano 2016, até março de 2016. Em março de 2016 entrou em vigor o Código de 2015, teve um ano de vacatio legis, portanto. O Código de 73, né, o Código antigo, permitia o agravo de instrumento, num primeiro momento, que é um recurso, contra qualquer decisão interlocutória. Qualquer decisão interlocutória era objeto de agravo de instrumento. Depois de um tempo, se passou a perceber que não podia ser assim, criaram-se limitações, né, para a propositura do agravo de instrumento, né, criou-se a figura do agravo retido oral. Veio o Código de Processo Civil de 2015, nessa mesma tendência de fazer com que nem todas as decisões interlocutórias sejam objeto de recurso. O Código de 2015 trouxe um artigo, que é o artigo 1015, e nesse artigo ele diz quais são as decisões interlocutórias que podem ser objeto de agravo de instrumento. O legislador buscou trazer uma lista de decisões interlocutórias que possam ser objeto de agravo de instrumento, e a gente tem ali vários incisos nesse artigo 1015 que vão trazer e que vão enumerar as decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. É óbvio que quando esse texto surge, automaticamente surgem diversas dúvidas de interpretação em torno desse texto, diversas dúvidas. A primeira e mais importante delas, esse rol é taxativo ou esse rol é exemplificativo? Se eu tiver uma decisão interlocutória que não está no rol do 1015, eu posso ainda assim interpor o recurso de agravo de instrumento ou eu não posso interpor, tenho que esperar, né? E se tiver uma situação que também seja urgente, mas que não esteja lá, eu posso ou não posso? Começaram-se a questionar algumas outras decisões que também deveriam estar lá e não estavam. Então a doutrina começou, e a própria jurisprudência, quer dizer, o dia a dia começou a demonstrar que aquele rol do 1015 que aquele texto do artigo 1015 era um texto que trazia muita dúvida. E aí esse texto teve que ser pacificado, tá? Então o litígio em torno da interpretação do artigo 1015 do Código de Processo Civil se tornou um litígio de natureza estratégica, né? Se tornou um litígio estratégico porque quando num determinado caso concreto tivesse que ser decidido se o rol era taxativo ou não, essa decisão tomada poderia e deveria expandir os seus efeitos para todas as outras decisões, para que a gente tivesse uma definição, para que se tivesse uma definição em torno do real sentido daquele dispositivo, né? O artigo não deixa claro se o rol é taxativo ou não, o artigo não deixa claro se não cria nenhum outro critério, quer dizer, ele enumera, e aí todas essas dúvidas surgiram e tiveram que ser resolvidas. O litígio, né, ou a dúvida jurídica em torno da interpretação desse artigo 1015 é uma dúvida que possuiu natureza de litígio estratégico e teve que ser resolvida. Então veja, e foi resolvida num caso concreto. Então, num determinado momento, chega ao judiciário um caso concreto em que alguém vai alegar que esse rol é taxativo ou que esse rol não é taxativo, vai alegar que esse rol pode ser expandido ou não pode, que pode fazer interpretação analógica ou não pode. O sujeito alega isso num processo para fins de resolver o caso, para fins de resolver o problema dele. Mas aí, a decisão, e esse é o ponto, a decisão que tiver que ser tomada naquele caso concreto não vai valer só para aquele caso concreto. A decisão tomada ali vale dali para frente, para todos os outros casos, quer dizer, passa por uma definição do sentido daquele dispositivo. Como é que isso aconteceu nesse exemplo, né, do artigo 1015 do Código de Processo Civil? Num determinado momento, logo depois que o código saiu, várias pessoas começaram a recorrer, dizendo que o rol era taxativo, outras dizendo que era exemplificativo, outras dizendo que podia fazer interpretação analógica, outras dizendo que não podia. Os tribunais começaram a se deparar muito com esse tipo
de questionamento, até que esse questionamento chegou ao STJ, e o STJ, lançando mão de uma técnica processual própria, o STJ foi lá e disse: não, vamos definir aqui o sentido desse artigo 1015. Então, num determinado caso concreto, que chegou até o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, tomando esse caso, né, como um caso paradigma, tomando esse caso como um caso de interesse coletivo, vamos dizer assim, o STJ definiu o que é que se entendia, como é que se interpretava esse artigo 1015, né? E aí o STJ deu a interpretação num voto da ministra Nancy Andrighi, dizendo que o rol do 1015 é um rol taxativo, porém essa taxatividade é uma taxatividade mitigada, uma vez que também podem ser objeto de agravo de instrumento quaisquer outras decisões interlocutórias que, mesmo não estando no rol do artigo 1015, possuem uma urgência tão grande que impedem que impedem que sua discussão se dê no momento posterior. Quer dizer, o que o STJ fez foi dar uma solução muito boa, muito oportuna, dizendo: bom, o rol é taxativo, mas só que se tiver algum caso cuja urgência seja muito grande, a ponto de prejudicar a análise posterior, e o próprio acórdão dá o exemplo da decisão que nega segredo de justiça, né? Então, se uma decisão nega o segredo de justiça, significa que aquele processo vai ser público. Não dá para o processo ficar sendo público até que alguém venha decidir depois. Então é um caso que vai ter que ser decidido agora. É uma urgência que é tão grande que não dá para o processo ficar público para que depois, quando chegar no tribunal, o tribunal diga que ele tinha que ser correr em segredo de justiça, porque ele já vai ter corrido durante toda a sua tramitação em primeiro grau de forma pública. Então dizer que tem que segredo depois já ferrou com tudo, porque ele já foi público durante muito tempo, né? Esse é um exemplo que o próprio acórdão deu, deixando claro que, bom, existem algumas situações, existem sim alguns casos em que, mesmo não estando no rol do 1015, se torna extremamente prejudicial e se torna, o direito pode inclusive perecer se não for analisado, se esse recurso não for analisado de pronto. Então foi por essa razão que o STJ deu esse entendimento. Bom, fechando esse parênteses, o que a gente entende nesse caso por litígio estratégico? Onde é que esse litígio ganhou contornos estratégicos? A partir do momento em que essa decisão do STJ passou a orientar o entendimento acerca da interpretação do artigo 1015 do Código de Processo Civil para todos os outros casos. Então, hoje nós sabemos, né, que esse rol do 1015 é um rol de taxatividade mitigada. É um rol taxativo, mas que admite essa exceção. Veja, esse processo possui natureza estratégica, porque foi num caso concreto, num determinado caso concreto, que chegou até o STJ, que o STJ, percebendo a existência em todos os tribunais brasileiros de uma discussão em torno da tese jurídica aplicável para esse caso, o STJ vai lá e define o sentido. E uma vez definido o sentido, todo mundo passa a partir dali a saber que o artigo 1015 é lido daquela forma, que a dúvida sobre a taxatividade ou não é resolvida daquela forma. E a decisão tomada pelo STJ nesse processo, nesse caso concreto, se espalha e passa a servir para todos os outros processos que já existam ou que possam a ser propostos com essa mesma discussão. Esse é um exemplo de uma dúvida em torno da interpretação de um artigo do próprio Código de Processo Civil, mas isso acontece em qualquer outro ramo do direito. No direito tributário é muito comum a incidência de um determinado tributo em determinada situação de fato. Quando essa questão surge, alguém vai ter que dizer se o tributo incide ou não, se a lei não deixa isso claro. Então, são os tribunais os responsáveis por fazer isso. Então, a ideia da litigância estratégica, a ideia dos litígios estratégicos é permitir com que esse tipo de dúvida, com que esse tipo de questão seja resolvida pelo Poder Judiciário de forma a buscar a pacificação social.